10 horas da noite. Vou acelerar um pouco, gente, desculpa. Vou ter que acelerar tudo. Eu estava lá, parado no gramado. Até que chega um cara com postura de filha da puta, me chuta e manda o... Caralho, menor, que porra que tu tá fazendo nesse meio de nada? E eu então respondo, o que tu acha, ô teu arrombado? Tão ansioso do caralho, né, cara? Ei, saca só, você quer aprender a fazer uns vídeos maneiro? Suave, tô desocupado mesmo. Melhor que jogar aquele tal lá de Killer Vídeo 7. maneiro. Você não falou mal de Killer 7, né? Você quer aprender a fazer uns vídeos maneiros? Trollagem de sexo, Casemiro, muito bom. Porra, é essa? Suave, tô desocupado mesmo. Melhor que jogar aquele tal lá de Killer 7. Você não falou mal de Killer 7, né, seu filho de uma puta? Eu vou abrir esse vídeo de modo mais pessoal. No fim do meu ensino médio, eu fiquei, após cuspir sangue, internado em um hospital por alguns dias. Depois de um tempo, aparentemente era pra eu ter morrido. Não, eu te juro que eu não tô brincando. Esperaram que eu tivesse uma parada cardíaca, mas meio que ela não chegou. Eu só fiquei dormindo e acordando, de modo quase que indolor. Eu fui então ao Instituto do Coração em São Paulo e até lá minha condição era meio misteriosa. Aparentemente era miopericardiite, uma mistura de miocardite e pericardite. Já que estava muito avançada, cogitaram até transplante do coração e com muito medo eu ouvia toda noite meu coração batendo. Contando e contando, esperando a hora que ele só parasse. Foi a situação mais próxima da morte que eu tive e a minha família ficou bem assustada na época. Eu sei que geralmente sou o cara que vem aqui pra contar piada e tal, mas olha, realmente foi uma situação séria e era difícil ficar dormindo no hospital quando eu descobri o que tava acontecendo. Hoje eu tô pesando 60 quilos, mas na época eu fiquei com 48. Caralho. Isso já deve dar uma boa previsão do que aconteceu com o meu corpo. Eu fiquei um tempo recuperando e hoje em dia eu tenho sequelas pequenas que tratam com exercícios físicos na academia. Então, a situação foi muito única e ao procurar mídia relacionada, eu só achava histórias que dramatizavam, provavelmente vindas da percepção de alguém que via um familiar sofrer isso. Sabe qual a sensação que ficou em mim? Vazio. As coisas só iam acontecer. Talvez ele fosse gostar de Hyper Lighter Drifter. É a história que o jogo que o cara fez, né? E ele nem sabia se ia conseguir sobreviver até o final do desenvolvimento do jogo. Eu só ia morrer. E mesmo consumindo muita mídia estranha, filmes que lidam com morte como tema principal e tal, quando eu tava interessado no universo de Fate, eu encontrei uma história que conversou muito com a situação que eu sofri, que vai receber um remake agora, mas até hoje é uma das maiores influências dentro do seu mercado. A imperfeita, mas muito interessante visual novel de Tsukihime. E talvez seja o que representou muito bem a sensação que eu tive com uma experiência próxima da morte. Cara, olha só. O fato do japonês pegar uma arte desse tipo aqui, numa light novel, uma visual novel da vida, e o negócio fazer sucesso colossal e a pessoa virar milionária. Imagina o dia que um brasileiro vai dar uma chance pra uma história que tem essa arte. Imagina se um dia um brasileiro vai dar uma chance pra isso. Imagina você, quadrinista brasileiro, tivesse nascido em qualquer outro lugar menos o Brasil. Tipo, o único lugar pior do que o Brasil pra fazer quadrinho é a África. México e Estados Unidos é melhor, Europa é melhor, Ásia é melhor, todo lugar é melhor, a Austrália é melhor, a Oceania em geral é melhor. Só no Brasil, na África. Não é racismo. São os dois locais onde o mercado de produção de quadrinhos é o menor do mundo. É estatística. E se for na África do Sul, é melhor do que aqui. Inclusive. Os 3 melhores lugares. Os 4, né? Seria. Os 5. Não nessa ordem. Japão, Coreia e China. França e Estados Unidos são os melhores, né? Da Argentina, com a sua população 54% desempregada. Vai dar muito certo vender quadrinho lá. Gente, eu vim aqui divulgar algumas coisas. Você gosta de jogos estranhos de PlayStation 1? Eu ajudei a escrever. Como o Maurício de Souza conseguiu, é aquele único que conseguiu na história dos quadrinhos brasileiros. Em comparação, pega o Japão. O Maurício de Souza era brother do Osamu Tezuka. Um virou o deus dos mangás, o Maurício de Souza virou o brasileiro que fez sucesso. Ótimo. Puta perspectiva de futuro. Eu narrei parte desse vídeo aqui do Virtuadesk sobre Paranoia Escape, um jogo de PlayStation 1 feito pelo cara que fez os efeitos visuais do Predador. Não desmerecendo o que o Maurício de Souza fez. O cara conseguiu fazer o impossível no Brasil. Só que se ele estivesse num local que de fato validasse o tipo de trabalho que ele tem, apreciasse, desse atenção e desse uma chance, ele conseguiria alcançar muito mais coisas. Enquanto alguém com muito menos estrutura, muito menos tudo, no Japão consegue chegar a um nível parecido, cara. Esse que é o ponto. Aqui é muito mais difícil. Aliás, eu tô escrevendo textos mensais no site GameLodge, na tal da coluna do Frost. Quer mais Frost na sua vida? Dá um ligue lá. Só obliteração e depressão. Tsukihime é uma das primeiras grandes obras de Kinoko Nasu, o injustamente infame escritor de Fate, desenvolvido pela sua própria Injustamente infame, eu acho a escrita dele bem... empresa, a Type Moon. Eu acho ele um filho da puta genial. Mas ele escrevendo me dá o... Quando ela ainda não era Os caras, 15 parágrafos de escrevendo o cara digitando pornô no computador. uma gigante, apenas um grupo indie pequeno. Por que injustamente? Porque a maioria das pessoas tem contato com as suas coisas a partir de adaptações, e honestamente, as obras do Nasu são muito dependentes da mídia que foram originalmente lançadas. Um bom exemplo é Fate.
Fate é uma história que você tem várias possíveis rotas, ou seja, caminhos diferentes que a história pode tomar dependendo das escolhas do jogador. O único jeito de realmente experienciar Fate é lendo todas, pois os caminhos contam diferentes aspectos do mundo, usam diferentes temas e são histórias que se complementam. Sim, Fate originalmente era uma visual novel, ou seja, um livro digital que você tem música, arte, escolhas e em alguns casos até alguma interatividade. Aí você vai pegar o anime de Fate e vira aquela coisa hiperexpositiva, considerando que estão tendo que lidar com uma quantidade animal de informação que estava distribuída entre rotas. Tipo, eu acho que o cara é foda. Mas existe toda uma série de habilidades diferentes pro escritor, né? E acabam pegando contextos totalmente chatos pra fazer isso. Claro, eu não tô tirando culpa do Naso, ele geralmente escreve bíblia só descrevendo magia e mitologia nas suas obras. Mas no que eu experienciei até agora, o lado contextual não é tão estranho quanto o que você acaba vendo nas adaptações pra anime. Isso sem falar que a adaptação de anime de Tsukihime, tipo, pelo amor de Deus, que anime ruim do cara. Tá, o espectador não é burro, Frost. Acho que qualquer um sabe que Type Moon é isso aí, é peito, é bunda, é gostosa, é a porra toda. É isso aí. Ah não, o execrável Bruno Valentim do Fate Café. Ele veio te refutar. Isso é um erro muito comum que as pessoas têm com as histórias da... Não vem falar que é erro, não. Fate é bunda, é peito, é gostosa, é lolha, tudo isso. Não vem me falar que não é. Pode ser coisas além também. Mas não deixe isso pra trás, porque isso é verdade. Type 1 quer julgar muito pela Ah lá, superficialidade. chegou um dos maiores Fate Fags que eu conheço, é FGG, grande mestre dos mangás esquisitos e esquecidos que existem, irá me ajudar a fazer um vídeo dos piores mangás de todos os tempos, porque ele só lê coisa ruim de propósito. É um homem. Bate palma aí pro FGG. Delas, Sr. Ferovski. Isso é um erro comum que qualquer ignorante consegue cometer, especialmente os que estão só acostumados com gacha, ou talvez adaptações de anime. O Naso talvez não seja um escritor perfeito, mas tem Obrigado. muito valor no que ele escreve. É um Não homem. é porradinha, não é magia, apenas o único. Eu conheço as coisas esquisitas através dele. É o meu informante. Ele lembra que eu falei que eu não ligo pra descobrir coisa boa e coisa ruim? Ele que vem e me fala, é bom, é ruim. Eu falo, beleza. O universo tem uma mitologia incrível, rica, e a melhor parte de tudo, que são os elementos mágicos serem metáforas, escolhas. Eu tenho muita inveja do Naso ter feito o Naso Verso. Porque eu pensei algo parecido quando eu era criança. E depois eu descobri que alguém fez de forma bem melhor do que eu. E até hoje eu não consigo deixar isso de lado. Mas Fate é peito e bunda assim. Pra que a história ande e conte o que ela quer contar com mais eficiência. É disso que você queria falar? Sim, como que você sabe? Eu fofoquei a introdução do vídeo inteira pra ele. Eu acho que a pessoa que tá vendo essa aberração, dessa merda desse vídeo, ela quer saber o que é Tsukihime, né? Calma aí, eu cuido disso. Tsukihime conta a história de um moleque chamado Shiki Tono, que tava suave até ter um acidente de carro que fode o corpo dele feio. Na recuperação, ele começa a ver linhas estranhas em todos os lugares. Quando ele corta uma, com um objeto cortante, ele literalmente destrói o objeto em que a linha tá, e tem essas linhas na porra toda, incluindo em nós humanos. Basicamente, ele mata tudo com um corte se ele souber onde está essa linha, pois ela representa a morte do objeto ou da pessoa. É meio estranho, mas essa é a explicação básica. Ele tem um hack que vê melhor a hitbox de todo mundo, basicamente. Mas isso é uma merda, pois isso também deixa ele mal mentalmente, e graças à sorte, ele acaba encontrando uma menina linda, que talvez você conheça de outra história do Nasu, e ela acaba dando um óculos que oculta as linhas para o moleque. Talvez você conheça ela de uns 15 spin-offs do Naso. E também faz ele jurar que vai tomar cuidado com as escolhas que ele ter na vida dele, não abusando desse poder especial de matar as coisas facilmente que ele tem. Eventualmente ele cresce e acaba voltando para a casa dos pais após a morte do pai dele, porque o arrombado tinha expulsado ele de casa após o acidente. Nisso, ele acaba morando sozinho com 3 gostosas na mansão Tugstronda japonesa. Não tem peito e bunda não, confia. A sua irmã, Akira Tono, e não se preocupa, o Nasu vai arrumar um jeito eventualmente para ter a cena do sexo. Nossos conceitos muito profundos e tal. Não duvido. Tem também, mas também tem isso aí. Incesto, Japão, anos 2000, vocês sabem como é. E as duas empregadas, a série disciplinada Hisui e a ruivinha do Chan animada Kohaku. Eu preciso dizer que esse jogo é um eroge, ou seja, um jogo com teor sexual? É, claro, é um jogo antigo, dos anos 2000, então prepara para cenas de putaria bem pesadas. Claro, se você ficar desconfortável, tem uma versão de fãs que remove o sexo, mas ele narrativamente ainda acontece, só que a cena é pulado. O remake vai tirar essas coisas pelo visto, mas tem partes da história que o sexo importa, além de ter partes que também tá colocado de um modo meio tosco. Na real, vamos ser honestos, o modo que encaixa o erotismo aqui é muito porco às vezes. Alguns personagens sentem tesão por matar e gozam enquanto matam. Isso quando eles não usam estupro de modo irresponsável e preguiçoso. Bem, é Japão dos anos 2000, né? E até quando uma cena sexual... Naso, por que nasceste antes de mim no Japão? Era pra eu ter sido o criador de um Fate decente. bem justificada e até fofa, como algumas da Rota da Vampira, Arco-Age, tem que lidar com a prosa do Nazu, traduzida por fãs. Descrevendo o pênis do protagonista como uma vara do modo mais engraçado possível é bem desconfortável, cara. Eu não tô brincando, é um dos maiores defeitos de Tsukihime e todo mundo fala disso, mesmo quem gosta. Eu diria para tentar ignorar e sentir o mínimo de vergonha alheia possível, porque a história em si compensa. É aí que você fala, poxa... É que eu tive uma ideia muito parecida com Fate quando eu era pequeno. E aí depois eu descobri que existe alguém que já tem uma franquia colossal que é exatamente próximo da ideia que eu tive. Claro, não era nem tão desenvolvida quanto do Naso é. Mas eu fiquei até hoje, maldição! Tempo errado, local errado, hora errada.
Tsukihime é só isso. Eu até entendo, afinal não temos uma problemática tão grande exceto o protagonista voltando para a mansão. Mas os mistérios de Tsukihime não acabam por aí. O primeiro grande mistério é o passado do protagonista, e depois temos a identidade da mulher estranha que ajuda ele, um serial killer estranho também na cidade que aparentemente pode ser um vampiro, as crises de ansiedade estranhas no protagonista e até a origem do poder dele, dessa coisa de ver linhas. E apesar do mistério, Tsukihime é uma história que está calcada em fantasia. Mano, tu pega um jogo que aparece um bicho desenhado desse jeito na tela, o brasileiro ri e fecha. Vai falar, o jogo de RPG Maker é ruim. A gente tá no inferno, cara. A gente tá no inferno kármico de quem gosta de arte aqui no Brasil. E drama. Beleza que nós temos lutinha, beleza que nós temos mistério, mas a maioria do tempo, o que você vai ter contato são diálogos entre os personagens. Isso fora Arcade, a vampira e a estudante misteriosa Ciel. Caralho, o Chique é o tal do papaputas. O cara tem 5 mulheres pra escolher, tirou parece até a virgem, mano. Porra, é essa? Com isso, tem 5 histórias diferentes pra você ver, revelando lados diferentes do mistério que o universo da novela esconde. O que nos leva à estrutura narrativa. Tsukihime, na real, é como se fosse 2 visual novels diferentes. 2 histórias que mudam totalmente a problemática, mas com rotas diferentes dentro delas. É complicado, mas eu vou tentar explicar. Você tem o Near Side of the Moon. Essa história foca no serial killer e nos conflitos fantásticos escondidos por trás da fachada do cotidiano, incluindo, por exemplo, vampiros e a igreja. Então, é algo que vai nos mostrar como funciona o universo, quem está por trás das coisas e é o nosso primeiro contato com a fantasia. O Near Side tem 2 rotas, 2 sequências principais de acontecimento que dá pra você pegar. A rota da Arcade, quando o protagonista conhece e fica mais próximo da carismática vampira, e a rota da Ciel, que é a mesma coisa, só que com a Ciel, que eu não posso elaborar muito por spoilers. Depois de ler o Near Side inteiro, eu sugiro que você leia o Far Side. Ele foca mais nos mistérios internos da família do protagonista, na origem dos seus poderes, na morte misteriosa do seu pai e muito mais. No Far Side, você tem a rota da Akira, Hisui e Kohaku. Para escolher qual das 2 histórias, ou 5 rotas distribuídas nelas você pega, é só mudar as escolhas. Near Side é sobre dar uma de vacilão e se meter no problema dos outros. Far Side é uma história sobre como a sua família inteira precisa de apoio psicológico. Espera. Leva essa porra a sério, por favor. A história é projetada para você ler tudo e tem até um epílogo que só desbloqueia se você pegar todas as rotas e, além disso, cada rota tem geralmente 2 possíveis finais que são recomendáveis de ver. É só salvar nas escolhas e mudar o que você escolheu, porque quanto mais você zera e pega finais em Tsukihime, mais escolhas aparecem em partes anteriores da história. Caralho, fica que cansativa a questão dos finais putaria! ruins, sendo que Tsukihime tem várias escolhas que só te jogam em um final ruim. Então, além de recomendar que você salve toda escolha, também recomendo o uso de um guia, poupando um tempo desgraçado Nossa. de tentativa e erro desnecessário. E tem um monte de sites que disponibilizam esses guias, um exemplo é a Full Novel, então tá aí a dica. E aí que vem um problema grave de Tsukihime. Você vai ter que ficar voltando o jogo. Tipo, liberar coisa nova no passado pra se ter que ter... Nossa, isso aí já é sofrimento demais. Tudo bem você ter, tipo, cada opção leva pra um lugar diferente. Mas você tá lá na 5ª opção, aí dependendo do que você pega, uma opção aparece na 2ª opção, porra... Toda hora, então repetindo o que o Fero disse, salva em todas as escolhas ou se arrependa. Além disso, outro problema vem do fato que a história trata cada rota como um jogo totalmente diferente. Então prepara pra ver e rever certas reviravoltas, porque o jogo é projetado para que você tenha certa liberdade pra escolher a garota que você quer ficar. Mas pra isso funcionar, ele repete informações várias e várias vezes, e é bem chato. E isso é especialmente um saco, principalmente na rota da Ciel e Arcade. Elas são extremamente parecidas em pelo menos 40% delas inteiras, então caso você tenha acabado o Arcade e vá pra Ciel, ou vice-versa, você vai repetir pelo menos uns 4 dias totalmente idênticos ou mais, é um saco. Tá, então por que a gente tá lendo isso? Quer dizer, Higurashi é muito mais bem estruturado, você só pega os capítulos na ordem e lê. Totô nos sabendo a interação e é bem impactante, por que a gente tá pegando algo tão estruturalmente pesado? E datado. Olha só o visual, cara. A arte disso aqui é de quando o Takashi Takeuchi, o artista principal da Type Moon, começou a desenhar. Eles usavam até fotos distorcidas no fundo para evitar desenhar muito. Vocês são burros, hein? Como assim? Tsukihime é uma peça muito importante para as histórias das visual novels. Sim. Na verdade, não só para as visual novels, Verdade. para toda a Type Moon. Foda-se, é importante até Malditos! mesmo para toda a cena indie japonesa em si. Tsukihime inspirou toda uma geração de visual novels. Foi a base para depois criar o que veio a ser ainda mais influente nos meios, que foi o Fate Stay Night, do Natsu também. Então se você gosta de coisas como Dies Irae, o próprio Mineko, talvez até Higurashi, vale dar uma olhada aqui, já que os caras foram os pioneiros. Então essa onda de indie no Japão teve muita força por causa de Tsukihime. Só pense, Kinoko Nasu, quando escreveu essa história, era um adolescente que ia vender seu produto amador e provou para uma geração toda que só bastava ser criativo, ter esforço e ter amigos que conseguissem te dar um reforço que você precisasse, fora alcançar o público maior. Tsukihime foi um sucesso tão grande que fez a indústria ficar ainda mais atenta no que acontecia. Então todas essas feiras de criadores ganharam mais atenção por conta disso. Elas hoje são eventos importantíssimos que todos ficam de olho pra ver se não sai mal. O cara era só um adolescente. O Oda começou a publicar, tipo, foi pra Tóquio com 17 anos pra publicar mangá. Ah, mano, eu odeio o Brasil. A obra nova dali. A própria Seventh Expansion é uma empresa que sempre tá nas Comic Cats por conta disso. Então, muitas outras marcas grandes japonesas que são indies, como Toho, Cave Story, nasceram também por causa de Tsukihime ou ganharam muita influência por causa de Tsukihime. Mas, claro, fora o seu valor histórico, é muito difícil a gente não dizer que é uma história legitimamente interessante. Mesmo que contada de modo meio repetitivo e às vezes prolixo, é uma arte que é totalmente calcada em carisma. Eu até concordo, eu olho as artes de Tsukihime e eu vejo um certo charme estranho. Quando você combina com a Ah, cara, tô pura inveja nesse momento. trilha sonora calma e simples, você realmente sente a volta dos anos 2000 ali, baixando algum joguinho japonês excêntrico que você achou na internet. Saca só.
Eu já admiti 5 vezes Sério, só eu nesse não vídeo. consigo colocar em palavras o quão gostoso se sente essa atmosfera pra mim. Eu cresci nos anos 2000, então, nossa, é pura nostalgia. Falando desse jeito, realmente tem um charme. Curiosidade, sabia que não tem música de batalha de Tsukihime? Fica em um silêncio estranho, até porque tem poucas músicas próximo na visual vídeo novel é Foot Apesar Paródias. de elas serem bem calminhas e não irritarem, ficam repetitivas. Agora, quer saber o mais estranho? É que tem uma das melhores músicas e ela é a música das cenas de sexo. Saca só. Vamos lá, galera. Música pra transar. Boa, Type Moon. Prioridade. Boa, Tem Type nada Moon. na música. Prioridades no lugar certo. E claro, isso ajuda muito a contar sua história, que também deriva muito da mentalidade dos anos 2000, vampiros urbanos, ocultismo e muito mais. Além dessa vibe, eu creio que o motivo desse vídeo existir é o uso de magia, como metáforas. A fantasia nas histórias deles são ferramentas narrativas importantes para completar a exploração desses personagens. Lembra no começo do vídeo, quando eu tava falando sobre a minha experiência próxima da morte? Bem, o protagonista consegue ver aquelas linhas que são a morte das coisas, e isso meio que enlouquece ele. Tem uma parte específica que ele diz que é difícil olhar e notar constantemente o quão frágil o mundo é. A visual novel do começo ao fim discute basicamente a vida e a morte. Shiki é uma pessoa que, por estar próximo da morte, adquiriu esse poder bizarro que na real é só uma percepção que tudo vai ter um fim. Isso é enlouquecedor. Estar perto da morte realmente faz você alterar sua visão de mundo. O valor da vida como um todo, o valor da sua própria vida, o valor que você dá às coisas que estão ao seu redor, tudo muda. E isso foi o que me afetou mais em Tsukihime. Então, na Rota Dark Age, uma das principais discussões é o valor da vida humana. E ela é a garota perfeita pro papel. Uma vampira, que luta pra defender a humanidade, mas carrega o fardo da imortalidade. E cada rota tem algum tipo de conversa, mesmo que uma ou outra foque mais no mistério ou em construir a base pra próxima rota. Vale a pena viver quando a sua vida é só sofrimento? Qual que é o sentido da vida? Como conviver com a certeza da morte? Nazo aqui usa magia pra representar condições mentais, condições emocionais ou pra estabelecer dilemas que levam tais questionamentos para a mesa do jogador. E honestamente, essas discussões são apaixonantes, realmente foi a melhor parte do jogo pra mim. E pra isso funcionar, claro, Tsukihime conta com personagens ótimos em primeiro plano. É difícil escolher uma melhor garota quando todas são tão interessantes, têm tanta personalidade, motivações e filosofias pessoais que vamos aprendendo cada vez mais. Considerando o fato que a história é fantasia, mas é casada com mistério, pouco a pouco o mundo vai se revelando e sua perspectiva de várias situações mudam. E eu diria pra tomar cuidado com tudo que você ouve ou vê nessa história. Pois, por serem personagens com Crise existencial e punheta. Exatamente. Sobre isso que se trata essa história. desejos complexos, nem todos podem estar falando a verdade sempre. E dentro desse contexto, eu acredito que Shiki é o protagonista ideal. Ele é uma pessoa com um corpo frágil, enfraquecido por um acidente, tendo constantes problemas físicos, dor de cabeça e muito mais. Ele sente até compulsões mentais e olha, foi difícil não olhar pra cenas onde o Shiki sofria de compulsão, repetindo e repetindo pensamentos e não me identificar. O fato que o Shiki, apesar de frágil e fraco, conhece o fim das coisas, acaba sendo o ponto forte que faz ele ganhar as batalhas, literalmente e metaforicamente. Quando você sobrevive uma experiência dessas, a sua percepção muda e você consegue encarar e aceitar os riscos e os problemas. Você aprende a focar em construir e ver momentos felizes e em criar algo positivo. Você aprende a evitar o fim quando você conhece ele bem. E pra mim, foi esse tipo de história que Tsukihime tentou contar. Essa história fez eu aprender a aceitar melhor até as coisas boas que vieram com esse susto que eu tive no hospital. Não é por acaso que a grande consequência nos finais de Tsukihime é o amadurecimento de Shiki. Após viver várias aventuras com o jogador, ficando entre a vida e a morte, debatendo e encarando situações de risco, o que sobra é o aprendizado. Claro, tem um blá 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 imenso de magia e herança genética e tal, mas honestamente, assim como o cara no Kyokai no filme 2 usa de magia pra discutir a questão de responsabilidade de alguém com problemas emocionais sobre os problemas que causa, ou até sobre como ajudar uma pessoa assim, eu sinto que é isso que o Nazu quis aqui. Ele quis que a gente ficasse na cabeça de alguém traumatizado pela possibilidade constante do fim. Uma parte específica é perguntado até pra Shiki se ele não tem medo de morrer, considerando que seu corpo frágil pode dar pau a qualquer momento. E ele só diz que, até lá, ele vai tentar viver o melhor possível. Mas sim, ele tem medo. E é o que eu senti na recuperação. Contando as batidas cardíacas, eu só sentia que eu queria que a noite passasse pra eu aproveitar um dia esquecendo das vibrações no meu coração. Tá, eu sei, o Nazu é bem prolixo quando ele começa a explicar mitologia e magia, pode ser uma experiência muito cansativa às vezes. A maioria dos vilões são bem simples e rasos, com exceção de um só que é mais desenvolvido lá pro último final. E honestamente, eu posso dizer que o meio da história é muito chato, com uma reviravolta salvando a reta final da penúltima rota e melhorando totalmente a história. Sério, eu posso dizer que pelo menos 40% da história eu senti que dava pra ser feito melhor. Mas o que foi feito de bom foi tão bom e pessoal pra mim que eu não consigo criticar tanto assim. Apesar disso, eu recomendo que você pegue um guia, pois o jogo tem vários finais ruins e a ordem recomendada das rotas é muito boa. Se você não usar um guia, prepara pra cair em vários finais ruins e honestamente, alguns dão até dicas pra coisas do mistério que seria melhor se você tivesse menos informação. Mas foda-se, o que Tsukihime quer falar aqui, pra mim, foi algo muito importante e muito bem expresso. É a história que consegue falar facilmente o jeito que eu me senti durante essa fase da minha vida. É interessante que o Nazu com certeza podia ter focado mais nesse aspecto de simulação de relacionamento que ia ter uma segurança maior em vendas, mas no lugar disso ele decidiu falar de assuntos reais e acabou criando com isso uma franquia, que até hoje só cresce e cresce. Eu sinto que sim, o remake que saiu aquele trailer maneiro tem muito a melhorar nessa história. Tsukihime com certeza é uma história onde os conceitos brilham muito mais que a execução, mas esses conceitos são muito, muito bons. E quando a execução acerta, a gente tem uma deslumbrante visão do quanto essa história tem de alma. Pra quem não sabe, grande parte dela foi cortada e o jogo teve uma produção totalmente tumultuada. O jogo teria mais rotas e muito mais tempo pra cada rota, e pelo visto esse remake, que todo mundo tá hypado, vai trazer tudo que o Nazu queria que a história original tivesse e muito mais. Todo mundo tá hypado. Eu estou no hype, pois Tsukihime, apesar de ter às vezes os momentos que eu daria uma medalha de prata, por questão até de reconhecimento histórico do quanto essa visual novel representou no mercado, a gente não teria coisa como Higurashi sem essa aqui, eu vou dar um ouro. Talvez não seja perfeito o suficiente pra dar uma platina, e talvez o quanto essa história funcionou comigo faça eu não dar uma medalha de prata. Mas é muito memorável, e negar isso seria a mesma coisa que fingir que eu não sou um analista, e só dar uma visão fria e crua do que essa narrativa é. Aliás, o envelhecimento pega ouro. E rapaz, farpou é?
Apesar de uma escolha estrutural ou outra cansativa bem derivada da época, e também seu baixo nível de produção interferindo, Tsukihime emana um charme interessante. Apesar disso tudo, eu não acho uma visual novel boa pra começar, exceto se você já tá interessado no universo do Nazul por ter lido Fate Stay Night, ou visto Kara no Kyokai, ou lido Kara no Kyokai, ou sei lá, vocês entenderam. Esse ano provavelmente vai ser a tradução de Mahou Tsukai no Yoru, que é hiper polida e eu acho que provavelmente vai ser uma introdução melhor para as histórias do No Brasil, ninguém nem sabe o que é visual novel. Nazul e também para as visual novels em si no geral. Enfim, Enfim. esse vídeo não foi feito sozinho, foi feito com a bondosa ajuda do Ferovski do canal Ferovski, e é um canal no mesmo estilo que o meu e com certeza você vai tirar conteúdo de qualidade dali. Ele também gosta do mesmo estilo de jogos aqui que eu e eu recomendo você dar uma olhada. Além disso, o Bruno Valentim faz parte do Fate Café, uma comunidade focada nas obras do Nazul e não apenas em Fate, também englobando Tsukihime e Kara no Kyokai, por exemplo. Além de ter um canal no YouTube muito focado nesse universo, eles também têm uma comunidade no Discord, eu recomendo muito dar uma olhada nas coisas deles se Apenas vocês se interessam inveja do Naso. pelo Naso. Tsukihime é uma experiência muito boa pra nós três, e eu sinto que seu valor tá bem acima de ser uma mera obra de importância histórica também. Eu tenho uma sensação que é aquele tipo de jogo que você vai lá e fala, porra, nota 7, tem muito que se reclamar aqui, mas a honestidade e a alma que essa história tem é incrível, então dane-se que ele é um 7. Não é por acaso que o trailer do remake parou as redes sociais, ou que as pessoas jogam o jogo de luta oficial, Mary Blood, regularmente até hoje, que aliás vai ter um novo agora. E tipo, o jogo Já é grátis, teve, cara, no você caso. pode baixar num dos links que eu deixei abaixo, e se você não sabe inglês, eu também trago o link da tradução em português. Não tem desculpa. Já que ele não teve lançamento oficial fora do Japão, teoricamente não tem problemas a gente distribuir o jogo livremente aqui. Quer apoiar a Type Moon? Compra as coisas oficiais deles, como as figures, como os jogos licenciados e afins. Não gosta de visual novel? O mangá é conhecido por ser uma adaptação decente, apesar de não ter metade do conteúdo da novel. Mas tipo, puta que pariu, se você lê a merda do mangá, que é só quadrinho e leitura, por que você não lê a novel? Tem música e tem a prosa muito mais legal, sei lá, vai se fuder, para de frescura, cara. Só dá uma chance, exceto pro anime. A adaptação nojenta, ele não existe no caso. Aliás, apoia a lixeira do Frost pelo clube do canal. Esses vídeos são bem trabalhosos de verdade e eu tento fazer o mais completo possível. Acredita, o YouTube já me ferra frequentemente por não poder postar com frequência, considerando o trabalho que esses vídeos dão. Caso não ligue para os benefícios e não queira pagar mensagem, Bacana o vídeo, deixa eu mandar aí pra vocês. Bacana. Muito, é importante apoiar a galera que fala de coisas diferentes no YouTube.